Oi, gente, o tema do vídeo de hoje é virei diabético. E agora? Muita gente vê um exame assim com um diagnóstico de diabetes, fica desesperado, paralisado muitas vezes e não sabe o que fazer. Hoje eu vou contar pra vocês quais são os primeiros passos. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e o meu objetivo é tratar diabetes, obesidade e tireoide de uma forma leve e descomplicada. Se você está chegando agora, assistam o primeiro vídeo que eu postei na semana passada sobre obesidade. Eu vou sempre abordar esses temas mais comuns na minha especialidade e eu tenho certeza que um deles você vai se identificar e vai aprender alguma coisa. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e dê seu like se no final você gostar. Virei diabético. E agora? Deus me livre, sai de lá com essa doença. Tem gente que fala assim, eu não sou diabético, eu não tenho isso, esse negócio veio, não é meu. Porque muitas vezes eu falo assim, seu diabetes está controlado. A pessoa fala, Deus que me livre, doutora, esse diabetes não é meu. Mas é porque eu acho que essa doença tem um estigma muito grande. Então, pra quem não sabe, o diabetes é o excesso de açúcar no sangue. E a questão de todo mundo achar que é uma doença muito grave, realmente eu não vou falar que é uma doença leve, não. Mas tem muita gente que lembra muito da questão de que a pessoa fica cega, vai ter que entrar na hemodiálise. Então tem essas coisas muito carregadas de estigmas de complicações do diabetes. Mas essas complicações vão acontecer se você que tem diabetes não cuidar, deixar essa glicose alta por muito tempo, não acompanhar. No dia a dia normal, o que eu vejo aqui no consultório são as pessoas que se cuidam, controlam, a gente aproveita assim para colocar todo mundo sempre numa meta ideal, né, com remedicação boa, isso justamente para evitar que chegue naquelas complicações horrorosas a longo prazo. Então, se você descobriu que tem diabetes, não pense que você vai um dia chegar a ter aquela complicação, vai um dia infartar por conta do diabetes ou que vai perder sua qualidade de vida por conta disso, porque é só cuidar direitinho que não vai acontecer essa catástrofe na sua vida. O principal é não deixar o medo te paralisar. Muita gente tem diabetes, às vezes entra em negação, não quer ir ao médico, não quer tratar, finge que não tem nada acontecendo ali. Isso é muito pior, porque daí você não vai ter controle na sua doença e aí sim vai ter uma chance aí de ter uma complicação a longo prazo. Tem uma outra coisa que muita gente fica com medo de ter diabetes, que é assim, tem diabetes, agora eu não posso comer mais nada. E não é isso que acontece. Quem tem diabetes vai comer uma comida saudável, igual qualquer outra pessoa deveria comer. Então assim, você só vai às vezes entrar por um estilo de vida mais saudável. Você não vai precisar cortar nada na sua alimentação. Você não vai precisar virar aquela pessoa que vai no aniversário e não come o bolo do aniversariante, que não come um brigadeiro. Não precisa ser tão restrito. Óbvio que na sua rotina, no seu dia a dia, você vai precisar realmente evitar ao máximo doces, mas, falar a verdade, ninguém precisa de açúcar para sobreviver. Ninguém precisa de açúcar para sobreviver. Todo mundo pode comer açúcar um dia ou outro ali, numa vida saudável e não ficar passando vontade sempre. Não precisa cortar arroz, muita gente ama arroz, fala assim, agora que eu tenho diabetes não posso comer arroz. Pode. Você só não pode comer 5 colheres de arroz no seu prato, ser só arroz e um alface ali para fazer uma decoração. Então assim, é muito questão de equilíbrio. Quem tem diabetes tem que ter um cuidado maior que a alimentação, mas é só se acostumar a ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. Fazer exercício físico também é uma coisa que muita gente começa quando tem diabetes, né? Começa sedentário, sem fazer nada de exercício. E aí a gente fala que o exercício é uma das formas de tratamento, né? Inclusive, um dos remédios mais potentes para o diabetes é o tratamento. Isso, todo mundo que tem diabetes fica abismado quando faz exercício e vê que a glicose abaixa logo depois do exercício. Às vezes nem com remédio isso acontece. Então, o músculo, quando a gente caminha, quando a gente anda, ele gasta açúcar. O combustível dele, a gasolina do seu músculo é o açúcar. Então, se você tem açúcar em excesso no seu corpo, que é o diabetes,
se você andar, se você fizer algum exercício, esse açúcar vai sendo gasto, vai indo embora. A gente tem que ter noção de que quem está tratando diabetes tá indo para um caminho de uma vida saudável, fazendo alimentação balanceada, fazendo exercício, é a coisa mais importante. Vai ter que tomar remédio? Vai. A maioria das vezes vai. Assim, infelizmente, quando chega nesse ponto da glicose já tá alta, é um pouco difícil controlar só com dieta e exercício. Existem algumas pessoas que conseguem? Com certeza. Tem gente que consegue controlar o diabetes só com dieta e exercício. Mas não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos a gente tem que entrar com medicação e tem que acompanhar, né, regularmente para ver se o exame está melhorando ou não. Mas não é um bicho de sete cabeças. Não fiquem com medo de que o remédio vai ser muito forte ou que vai te fazer mal em outros aspectos da sua vida. Hoje a gente tem medicações super modernas que protegem coração, que protegem rins, que fazem com que o corpo funcione super bem e ao mesmo tempo abaixe a glicose, que é o açúcar do sangue. Outra coisa que muita gente tem medo é de usar insulina, porque tem aquele estigma, né, de agulha, de pegar uma seringa e colocar na barriga. Tem muita gente que olha isso com maus olhos, mas a insulina, ela não é uma obrigação no tratamento do diabetes, principalmente do diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes que começa mais na fase adulta, depois às vezes de você ter ganhado peso ou de ter comido umas coisinhas aí erradas. Então esse diabetes tipo 2, na maioria das vezes a gente consegue controlar só com medicação, com comprimido mesmo, um tratamento que, se você não tiver necessidade, não vai envolver agulha. O diabetes tipo 1, que ele é desenvolvido assim na infância ou na adolescência, esse sim é obrigatório usar insulina, mas é uma doença menos frequente e que você não descobre quando já tá adulto, é mais na infância. Então não tenham medo também da insulina, apesar de ter essa questão de ser injetável, é uma medicação também segura, boa, e que no diabetes tipo 2 vai ser necessário só se os comprimidos não funcionarem. E vou falar para vocês, para não funcionar, para não abaixar a glicose com todas as opções de comprimido que a gente tem que ser um diabetes bem resistente. Então não vejo tanto isso na minha prática. Então vou responder a pergunta inicial do vídeo. Tá, virei diabética e agora? Primeiro lugar, consultar com o endocrinologista, que é o especialista nessa área, que vai te dar todas as orientações de tudo que você precisa fazer. Se ainda não foi no endócrino, que é algumas coisas práticas que você pode fazer, eu vou te falar 3 coisas. Em primeiro lugar, evitar ao máximo doces, né, açúcar e bebidas açucaradas, refrigerante, suco, essas xaropes, né, que são ricos em glicose, porque tudo que é líquido, tudo que é açúcar, bateu no estômago, absorvido assim, ó, super rápido, e aí já sobe no sangue a sua glicose. Então, são alimentos que esses eu digo que é evitar ao máximo mesmo. Não é igual, por exemplo, arroz, feijão, pão, que você pode comer com moderação. Bebidas açucaradas e doces, evitar o máximo possível. Uma segunda dica é controlar a quantidade de carboidratos. O que é carboidrato? É o arroz, pão, macarrão, farinha, tapioca, cuscuz, milho, tipo assim, é um monte de coisa. São as massas em geral. As massas, você vai sempre reduzir a quantidade, tá? Não precisa parar de comer arroz e feijão, mas que eles não sejam os protagonistas do seu prato. Pega 2 colheres pequenas de arroz, 2 de feijão, coloca bastante salada, carne à vontade, frango, ovo, essas coisas não tem problema. Então começa a montar seu prato, não só do almoço, mas também no café da manhã, que o pão não seja um pão puro. Coloca um recheio no pão, coloca uma proteína dentro do pão, um queijo, um ovo, um iogurte, para que você não coma apenas o carboidrato, porque a partir do momento que você comeu só massa, vai chegar no seu estômago, vai digerir super rápido e aí já vai subir a glicose no sangue. São 2 coisas super importantes em relação à alimentação. Reduzir carboidratos e eliminar bebidas açucaradas e doces. E a terceira coisa que eu já falei mais cedo, que um dos remédios mais potentes do diabetes é o exercício físico. Faça exercício todos os dias. Isso vai fazer com que todos os dias você esteja tomando aquele seu remédio para o diabetes. Faça o exercício que você quiser, o exercício que você dá conta, o exercício que você tem mais chance
lance de manter uma constância. Isso é super importante. Não adianta eu falar para você que o melhor exercício é correr 10 quilômetros todos os dias, porque pode ser que até seja o melhor exercício para o seu diabetes. Mas se você não fizer, não adianta. Então, tente fazer todos os dias exercícios, 30 minutos pelo menos por dia. Isso já vai ser uma ótima forma de abaixar a sua glicose. E se você tá duvidando disso, faz um teste. Pega um dia que sua glicose tá meio alta, pica o dedo, porque muita gente tem aquele aparelhinho, né, de picar o dedo em casa. Pica o dedo, vê quanto que a sua glicose tá, faz uma caminhada, dá ali, sei lá, uma meia hora de caminhada, volta e pica o dedo de novo. Me conta depois. Depois você me manda aqui nos comentários se você fez esse teste. Eu tenho certeza absoluta que vai ter abaixado. E aí você vai parar de achar que a gente fica mandando fazer exercício à toa, porque realmente é comprovado que dá certo. Então, resumindo aqui, finalizando o assunto desse vídeo, se você descobriu que tem diabetes, não se desespere, vá atrás do tratamento, não fique em negação. Se deu no exame, gente, é porque é. Vai no endocrinologista, começa a tratar. Eu tenho certeza, se você fizer isso desde o comecinho, você não vai ter complicação a longo prazo, não vai ter aquelas feridas horrorosas nos pés, não vai perder a visão, vai dar tudo certo. É só acompanhar direitinho. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas informações, dá seu like, curte aqui embaixo. Comenta se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta. Me conta aqui sua vivência do diabetes, se você descobriu recentemente, ou se você já tem um tempo aí de estrada de diabetes. Comenta aqui, a gente pode ter uma conversa pelos comentários e tirar ainda mais dúvidas por aqui. E se você também tem outras ideias para novos vídeos, manda aqui. Eu ainda tô procurando vários temas que interessem a vocês. Se vocês me contarem aqui, eu sempre vou fazer uma programação para postar os assuntos que vocês têm mais interesse. Me sigam nas demais redes, meu @marielle.endócrino, e semana que vem eu volto com outro assunto.